Ele deu show no campeonato nacional da faculdade e trouxe para casa 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas, só sendo superado por 8 jogadores na pontuação. No entanto, mesmo com essas conquistas incríveis, muitos fãs da NBA ainda o veem como um cara que não vingou. Agora, vamos dar uma olhada na trajetória de altos e baixos de Carmelo Anthony. Nascido e criado em Baltimore, uma cidade que teve seus altos e baixos com o tráfico de drogas, a infância de Carmelo não foi fácil. Para escapar desse ambiente complicado, Carmelo encontrou sua salvação nas quadras de basquete. Começou como um armador magrinho no ensino médio, o que ajudou a aprimorar suas habilidades de controle de bola e precisão nos arremessos. No entanto, após um crescimento surpreendente, Carmelo esticou para 2,3 m de altura em 2001, quando foi eleito jogador do ano de Baltimore durante seu penúltimo ano de ensino médio. Mas devido às escapadas da escola e notas nem tão boas, Carmelo precisou mudar de colégio, o que no final das contas foi uma coisa boa, pois ele acabou indo para a renomada Oak Hill Academy. Com Carmelo no time, Oak Hill se tornou uma máquina de basquete de ensino médio, com todos querendo assistir aos seus jogos nos Estados Unidos. Quando eles enfrentaram LeBron James e sua turma da St. Vincent St. Mary, era como assistir a final da NBA no ensino médio. Mais de 11 mil pessoas e 200 repórteres apareceram para ver o embate entre o melhor aluno do 11º ano e o melhor do 12º do país. Foi um clássico instantâneo e ambos os jogadores entregaram o que se esperava. Apesar do brilhantismo de LeBron, o time de Carmelo saiu de lá como vencedor, com um placar de 72-66, terminando a temporada com incríveis 32 vitórias e apenas uma derrota. Depois de arrebentar no jogo do McDonald's All-American e conquistar o Sprite Dunk Contest, Melo era o alvo de todas as faculdades de ponta. Ele acabou escolhendo a Universidade de Syracuse porque tinha uma ótima relação com o treinador Jim Boeheim. Carmelo fez história logo em seu primeiro ano na NCAA, com médias impressionantes de 22 pontos e 10 rebotes por partida. Ele liderou sua equipe em pontos, rebotes e tempo de jogo. Um dos momentos mais incríveis foi quando ele marcou 33 pontos contra a Universidade do Texas nas semifinais, estabelecendo um recorde no torneio da NCAA para calouros na fase final. Na grande final, Syracuse encarou o Kansas, que havia derrotado o Marquette de Dwayne Wade por uma margem de 33 pontos nas semifinais. Mas Carmelo não estava disposto a seguir o mesmo destino. Ele brilhou com 20 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, levando sua equipe laranja a uma vitória épica e ao título da NCAA. Embora tivesse originalmente planejado ficar na faculdade por 3 anos, Melo já havia atingido o auge de sua carreira, e seu querido treinador Jim o aconselhou a entrar na NBA. O mundo inteiro estava esperando que o Cleveland Cavaliers escolhesse LeBron como a primeira seleção no draft da NBA de 2013 em Detroit, e que o Detroit Pistons escolhesse Carmelo como a segunda opção. No entanto, houve uma surpresa e tanto, quando os Pistons optaram pelo prospecto europeu Darko Milicic, o que significou que Anthony seria selecionado como a terceira escolha geral pelo Denver Nuggets. Mesmo como novato, Carmelo era imparável contra Wade e LeBron. Os defensores podiam recuar e deixá-los tentar arremessos de fora, mas quando se tratava de Carmelo não tinha jeito. Ele tinha todas as habilidades no seu repertório ofensivo e pontuava, não importando o que a defesa tentasse. Se colocassem um jogador maior para marcá-lo, Melo era tão explosivo que passava por ele. Se fosse um defensor menor, ele enterrava por cima dele ou apenas fazia um arremesso suave de média distância. Anthony estava no comando dos Nuggets com 21 pontos por jogo, pegando 6 rebotes e distribuindo 3 assistências a cada partida. Isso fez dele o quarto jogador na história da NBA a ganhar todos os 6 prêmios de novato do mês em uma só temporada. Mas a história não para por aí. LeBron também foi escolhido 6 vezes como novato do mês na Conferência Leste, e ainda levou o título de novato do ano, superando Anthony. Isso aconteceu mesmo com os Cavs não chegando aos playoffs e LeBron tendo estatísticas um pouquinho menores. A chegada de Melo transformou os Nuggets. Sem ele, apenas ganharam 17 jogos na temporada, mas com ele subiram para 43 vitórias e finalmente carimbaram um passaporte para os playoffs, algo que não acontecia há 9 anos. No entanto, a primeira pós-temporada de Melo não foi um mar de rosas. Ele enfrentou dificuldades contra o MVP Kevin Garnett, e os Timberwolves
venceram a série por 4 jogos a 1. Apesar disso, a empolgação em torno de Carmelo só crescia. Ele teve a honra de representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de 2004, mas se envolveu em tretas com o treinador, e isso virou rotina. Larry Brown preferiu outros jogadores em vez de Melo e LeBron, o que deixou Anthony bem chateado. No final das contas, ele foi meio que deixado de lado e os americanos não levaram o ouro olímpico pela primeira vez na história. Quando a próxima temporada começou, Carmelo teve alguns desentendimentos com seu treinador nos Nuggets, que acabou sendo substituído por George Karl. No começo tudo parecia ótimo. Carmelo fazia o seu trabalho arremessando como ninguém, embora a defesa não fosse sua praia. Ele marcou cestas decisivas em 5 jogos, todos no último segundo. Mas mesmo com essas vitórias emocionantes, os Nuggets foram eliminados novamente na primeira rodada dos playoffs. Nos 8 primeiros jogos da temporada seguinte, Melo mandou ver, com mais de 30 pontos em 6 deles. Porém, uma baita confusão rolou em dezembro de 2006, quando os Nuggets encararam os Knicks no Madison Square Garden. Foi um barraco histórico na NBA, com quase todo mundo dos dois times entrando na briga. Depois que Anthony deu um soco em Marty Collins, levou uma suspensão de 15 jogos. A partir daí, ele começou a curtir mais a vida com o recém-chegado J.R. Smith, e o foco do Carmelo rapidamente mudou de basquete para festas. Em 2 de fevereiro de 2007, rolou uma parada séria. Um acidente de carro quase tirou a vida de Carmelo e J.R. depois de uma noitada louca. Mas mesmo com essa experiência traumática, eles não mudaram seus hábitos. A chegada de Allen Iverson não trouxe exatamente um ar de profissionalismo para o time, e começaram a surgir vídeos dos jogadores dos Nuggets chapados na frente de baladas. Mesmo com um time forte no papel, faltava química e maturidade para conseguir alguma coisa de verdade. Naquele ano, Anthony estava voando, com médias de 29 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, finalmente ganhando lugar no All-Star. No entanto, os Nuggets foram chutados pelos Spurs na primeira rodada dos playoffs. O ano de 2008 foi diferente, mas a história se repetiu. Melo e Iverson fazendo mais de 25 pontos cada, mas foram despachados na primeira rodada pelos Lakers, pelo 5º ano seguido. Depois, Anthony representou os Estados Unidos nas Olimpíadas de Pequim em 2008, e finalmente conseguiu dar o troco. Ele mandou bem com arremessos de 3 durante o torneio, e os gringos trouxeram a medalha de ouro para casa. Com o sucesso olímpico e a convivência com Kobe e LeBron, vimos um Carmelo mais vivido, deixando a imagem de Melo para trás e se tornando um veterano. A chegada de Chauncey Billups, um armador experiente, também ajudou, e Anthony jogou o melhor basquete da sua vida. Os Nuggets ganharam 54 jogos nessa temporada, o melhor resultado em 20 anos, e o Melo abriu mão de alguns arremessos em prol do time. Depois, nos playoffs, os Nuggets finalmente passaram da primeira fase, vencendo os Hornets por 4-1 na segunda rodada. Carmelo arrebentou nos jogos decisivos, fez 30 pontos em média e acertou arremessos incríveis. Aí o Denver superou o time do Dirk Nowitzki, os Mavericks, em 5 partidas e chegou às finais de conferência, onde encontrou Kobe e os Lakers. A série ficou empatada em 2-2, mas quando voltaram para Los Angeles, os Nuggets não conseguiram acompanhar o ritmo e os Lakers avançaram para a final. Mesmo com a derrota, foi a melhor temporada que os Nuggets tiveram em muito tempo. Carmelo estava no auge, e a galera de Denver estava ansiosa por uma ida às finais da NBA em breve. Mas infelizmente, o que conseguiram mesmo foi uma grande decepção em 2010. Embora Carmelo tenha dado um show com uma média de 30 pontos por jogo, os Nuggets caíram de novo na primeira rodada. Durante a temporada de 2010-2011, Carmelo e o treinador Karl viviam discutindo. Houve até uma vez que ele foi suspenso por se recusar a sair de quadra quando o treinador pediu. Então Carmelo resolveu pedir para ser trocado, o que deixou os torcedores de Denver chateados e depois bem bravos. Anthony não queria estender o contrato dele. Ele queria jogar onde bem entendesse. O lugar dos sonhos era o New York Knicks. Depois de meses de brigas públicas e confusão nos jornais, que chamaram de melodrama, os Nuggets perceberam que era melhor negociar Carmelo do que vê-lo partir de graça. 3 meses depois, assim como os Cavs perderam LeBron no ano anterior, eles trocaram Anthony para o New York, em uma negociação que envolveu várias equipes. Os Knicks pegaram uma baita dívida por um jogador que poderiam ter contratado de graça se tivessem esperado mais um tempinho, mas eles queriam Carmelo ali e agora.
Só que infelizmente essa aposta não deu certo. Ele era uma máquina de cestas, mas a coisa não foi tão bem como a gente esperava. Ele e o Amari Stoudemire, que era seu brother de equipe, não se batiam muito bem na quadra. O problema era que eles gostavam do mesmo espaço e não eram os melhores na defesa. A equipe jogava melhor quando um deles estava de folga. Daí, um dia rolou uma treta com o técnico e o Carmelo, que não estava contente com o jeito que as coisas estavam indo. O técnico foi pro olho da rua, trouxeram Mike Woodson e as coisas melhoraram. Teve até aquele momento Linsanity, que agitou tudo, e o Tyson Chandler era o mestre da defesa. Mas no fim das contas, os Knicks foram eliminados nos playoffs pelo Miami Heat. Mas aí, no verão seguinte, as coisas melhoraram. Nas Olimpíadas de Londres, o Carmelo estava arremessando como um mágico. Fez 37 pontos em só 15 minutos contra a Nigéria, o que foi incrível. Os Estados Unidos ganharam um ouro e o Carmelo voltou a brilhar. Depois das Olimpíadas em 2013, a temporada da NBA trouxe o melhor de Carmelo. A chegada de Jason Kidd trouxe estabilidade para o ataque dos Knicks, e Carmelo se destacou como finalizador, driblando bem menos do que antes. Ele passou a apostar mais em cestas de 3 pontos e acabou sendo o cestinha da NBA, com uma média de 28,7 pontos por jogo. Foi a temporada mais eficiente da carreira dele, e os Knicks venceram 54 jogos, a melhor performance desde 1997. Mesmo com Amari se machucando, Melo liderou os Knicks na pós-temporada, vencendo os Celtics na primeira rodada. No entanto, eles encontraram o Miami Heat imbatível na segunda rodada, e foram eliminados dos playoffs rapidinho. Em 2014, Jason Kidd se aposentou, e Melo se viu em uma situação complicada. Ele esperava ter outro superastro ao lado, cercado por jogadores sólidos em uma cidade que o idolatrava. Mas infelizmente, os Knicks estavam em uma maré de azar, com Amari enfrentando lesões, trocas malucas e contratos ruins, arruinando as perspectivas. Nova York não viu playoffs nos 4 anos seguintes, e houve uma dança de treinadores até chegar o momento de negociar com Carmelo Anthony. Então, Melo fez as malas e foi para Oklahoma, se juntando a Russell Westbrook e Paul George, mas as coisas não se saíram como planejado. Suas estatísticas caíram de 24 pontos e 3 assistências para modestos 16,1 pontos e assistências menos impressionantes. E o pior, seus números despencaram ainda mais nos playoffs, e o OKC foi eliminado na primeira rodada. A próxima parada foi em Houston, que tinha a esperança de que um Carmelo de 34 anos pudesse se adaptar ao novo sistema de jogo, focando nos arremessos de 3 pontos e abrindo mão do protagonismo. Mas infelizmente, foi um fracasso total. Melo não se encaixou no sistema e nesse ponto da carreira era um verdadeiro desastre na defesa. Então, qual é o legado da carreira de Carmelo Anthony? Bem, ele era um dos caras mais durões da NBA, principalmente quando se tratava de marcar cestas por conta própria. Até Kobe Bryant o chamou de um osso duro de roer. O cara tinha um arranque rápido, movimentação elegante, habilidades atléticas que surpreendiam, um arremesso suave e uma fome incontrolável de fazer pontos, o que o tornava uma verdadeira fera na pontuação. Imagine fazer 25 pontos por jogo com Denver Nuggets, naquela época em que a NBA era mais na base do suor, com poucos arremessos de 3 pontos e placares abaixo dos 100 pontos. Então, dá pra dizer que os pontos dele tinham muito mais peso do que hoje em dia. Agora, a parada é que tanto os Nuggets quanto os Knicks não conseguiram montar times campeões ao redor do Melo. Ele teve companheiros de equipe talentosos, claro, mas nunca teve o suporte necessário para brigar pelo título. Mas de certa forma, o próprio Melo também teve sua parcela de culpa por não chegar mais longe nos playoffs. O cara era teimoso, vivia em conflito com treinadores, tinha um estilo egoísta e relutante em mudar para se adaptar ao time, e nem se esforçava muito na defesa. George Karl, que treinou Melo por 6 anos, chegou a falar: o maior e si de sua carreira é, e se ele tivesse sido escolhido como a segunda escolha pelos Pistons, em vez de Darko? Detroit ganhou o título em 2004, e Carmelo ficaria jogando só alguns minutos. Eles chegaram a mais uma final e 3 finais de conferência. Com Carmelo cercado por aqueles veteranos, talvez ele teria aprendido a ser um defensor melhor e um jogador mais completo. Quem sabe os Pistons poderiam ter ganhado mais 1 ou 2 campeonatos. O basquete o veria com outros olhos se ele tivesse 3 títulos da NBA.
além de seu título universitário e 3 medalhas de ouro olímpicas. Mas no fim, isso não aconteceu e o legado dele acabou sendo mais parecido com um de caras como Bernard King e Tracy McGrady, que faziam muitos pontos na temporada regular, mas não brilharam nos playoffs.